Olá, sou Pedro, e neste vídeo trouxe a parte 1 da lore do Comando Espacial das Nações Unidas, o UNSC. Eu sei que demorei para trazer um vídeo novo, e peço desculpas por isso. E além disso, eu já tinha feito o vídeo, mas ele ficou muito longo. Com 31 minutos de duração. Nem editei, só fiz gravar o vídeo. Por isso, refiz o vídeo em duas partes. Nesta parte 1, vou falar de sua estrutura, ramos militares e mais. Na segunda parte, vou falar somente da história do UNSC, já que a história é grande. Então vamos lá, o Comando Espacial das Nações Unidas é o ramo militar do Governo Unificado da Terra, o EG, que já fiz vídeo da lore dele. O presidente do UNSC é o almirante da frota Lord Terence Hood, um personagem que apareceu em Halo 2 e 3. Criado em 2163, sua missão mudou de lá para cá, mas ela pode ser resumida em 2 pontos. 1. Apoiar e promover as políticas do UEG. E 2. Proteger todas as colônias e instalações humanas no espaço humano. E durante a Guerra Humano-Covenant, o principal objetivo do UNSC foi proteger a humanidade, tendo assumido o papel de governo no lugar do UEG. Sobre sua estrutura, a autoridade máxima do UNSC é o presidente do UEG, atualmente a Ruth Charette. A autoridade dela é absoluta, mas o presidente do UNSC é o responsável de fato de todos os assuntos militares e é autorizado em agir em nome do presidente em assuntos de defesa. O Conselho de Segurança é o principal elemento de pessoal do UNSC e desenvolve políticas, faz planejamento estratégico, atua na gestão de recursos e faz avaliações fiscais. O Conselho de Segurança do UNSC é formado pelos líderes dos 6 ramos, a Marinha, com o Terence Hood, o mesmo Hood presidente do UNSC, Exército, Força Aérea, com o General R. Dellert, Escritório de Inteligência Naval, com o Serin Osman, Corpo de Fuzileiros Navais, e as Operações Spartans, com o Musa Gunning, um antigo candidato do programa Spartan 2, com este último ramo recebendo um papel consultivo sem direito a voto no Conselho em 2554. O poder do UNSC mudou drasticamente com o início do massacre das colônias externas, que foi quando o Covenant começou a destruir várias colônias externas na Guerra Humano-Covenant. Antes apenas um órgão militar do governo, ele se tornou o governo da humanidade, com o principal objetivo sendo garantir a sobrevivência de nossa raça. O UEG só veio recuperar seu poder de novo em 2553, após o fim da guerra, embora o UNSC ainda tenha bastante influência nas colônias que sobraram e nas novas que surgiram. Nisso, as pessoas sentiram que o Comando Espacial das Nações Unidas é realmente o governo de fato, um bem militarizado, com o governo unificado da Terra sendo apenas seu braço diplomático. Abaixo do Conselho de Segurança, está o Alto Comando do UNSC, ou RAICOM, o Estado-Maior Conjunto e órgão executivo do UNSC. Sediado na cidade de Sydney, na Austrália, Terra, os oficiais superiores do RAICOM se reportam diretamente ao Conselho, mas a principal função deles é coordenar protocolos e objetivos conjuntos interinstitucionais. Ele controla um conjunto variado de oficiais e conselhos sensíveis e estrategicamente vitais, como o Inspetor-Geral do UNSC, o Conselho de Revisão de Oficiais Generais, o Comitê de Tópicos Especiais do UNSC e a Comissão de Armamento do UNSC. Questões legais são tratadas pelo Corpo de Juízes Advogados Gerais do UNSC. Resumindo, o RAICOM tem a principal função de garantir que as Forças Armadas trabalhem em cooperação e que não haja tensões entre elas. O UNSC ainda é dividido em 2 comandos de combate, o Comando Naval, Navicom, com este controlando todas as operações espaciais, e o Comando Terrestre Unificado, Unicom, com este controlando as operações terrestres e em órbita próxima. O Navicom tem controle sobre a Marinha e seus oficiais, e unidades selecionadas dos fuzileiros navais. E o Unicom, como pode imaginar, tem controle sobre o Exército e a Força Aérea e, também, de certas unidades dos fuzileiros navais, além de trabalhar em conjunto com a Marinha para coordenar ações militares na órbita próxima de planetas. Esses 2 comandos formam forças-tarefa conjuntas que são designadas para um dos 4 comandos centrais, CENTCOMs, que lidam com a defesa e segurança de uma certa região do espaço humano, chamadas de regiões CENTCOM. Essas regiões seguem rotas Sleep Space bem mapeadas que conectam um monte de sistemas estelares. As forças que foram designadas para um CENTCOM não pode ir para outro sem a aprovação do RAICOM, deixando claro que cada CENTCOM deve usar bem seus recursos. Indo para seus ramos militares, o UNSC tem 6 ramos. São eles, Marinha do UNSC, o UNSCN, é o ramo que lida com operações espaciais, com navios de guerra.
É um dos dois ramos mais antigos do UNSC, formado em 2163 durante a Guerra Interplanetária, que ocorreu no século 22. Ela opera, treina, organiza e equipa forças espaciais para manter a superioridade espacial no espaço, tanto longe tanto perto de planetas, com essas forças sendo usadas para destruir ou suprimir componentes espaciais inimigos, principalmente aqueles que buscam atacar propriedades comerciais ou terrestres do UEG. A Marinha também garante a proteção do comércio do UEG, ajuda outras agências governamentais em assuntos de governança interestelar, e por isso, são raros os movimentos espaciais do governo sem a ajuda ou supervisão da Marinha. 2 Corpo de Fuzileiros Navais do UNSC, outro ramo criado em 2163, junto do próprio UNSC e da Marinha. Ele lida com a infantaria espacial, e trabalha em conjunto várias vezes com a Marinha para transportar as tropas por todo o espaço humano. O Corpo de Fuzileiros Navais tem a função de manter uma força expedicionária em prontidão, com ela podendo tomar e defender regiões estratégicas antes de um movimento maior do UNSC. Este ramo é a força de combate geral do UNSC e empregam uma vasta gama de pessoal, desde atiradores de elite a engenheiros de combate e xenolinguistas. 3 Exército do UNSC, ele é o principal departamento das forças terrestres do Comando Espacial das Nações Unidas e fornece a maior parte do apoio logístico e dos soldados reservistas que lutam em campanhas terrestres. O Exército é responsável pela defesa de territórios do governo unificado da Terra e pela ocupação a longo prazo de territórios inimigos. Por isso, administra forças anfíbias, terrestres e aerotransportadas. Em tempos de guerra, são soldados treinados, mas em tempos de paz, eles fornecem grande apoio público, se tornando engenheiros, técnicos, construtores e projetistas, embora tudo seja para melhorias para o UNSC. 4 Força Aérea do UNSC, o ramo que lida com as operações aéreas. E ao contrário do que o nome diz, a Força Aérea não opera apenas aviões de combate, mas também opera pequenas espaçonaves que podem ser usadas tanto na atmosfera de um mundo quanto na órbita dele. Embora sejam espaciais, essas naves ainda lembram aviões militares comuns. Além disso, também lida com drones não tripulados e plataformas de armas orbitais. Ela lida com uma rede de esquadrões de reação rápida na Terra e nas colônias internas, que sempre estão prontas para lançar caças atmosféricos. Estas aeronaves trabalham em conjunto com satélites de vigilância e armas para desgatar um ataque e auxiliar elementos da Marinha, que fez com que a Força Aérea fosse relativamente destrutiva durante a Guerra Humano-Covenant. 5 Escritório de Inteligência Naval, ONI, eu diria que é o ramo mais interessante do UNSC, e talvez até no mesmo nível de importância da Marinha, já que a Dra. Halsey foi da ONI no tempo em que criou os 2 protagonistas de Halo, os Spartans e consequentemente o Master Chief e a Cortana. Embora na verdade seja um órgão da Marinha do UNSC, a ONI tem autonomia quase completa, devido a quase um século de história, e como o nome diz, é responsável por descobrir coisas dos inimigos, das mais variadas formas. Para atingir seus objetivos, a ONI é dividida em 5 seções, com cada uma tendo suas próprias equipes com suas próprias funções. A Seção 0 é responsável por assuntos internos e auditoriais de segurança. A Seção 1 tem a função de coletar e analisar inteligência militar, e por curiosidade, é a seção mais antiga da ONI, sendo mais antiga até que o próprio UNSC. A Seção 2 é dedicada às operações de informação e relações públicas. A Seção 3 é responsável pelos projetos especiais de aquisição, pesquisa e desenvolvimento para o UNSC. E a Seção 4 é um grupo de pesquisa clandestino que realiza estudos xenoarqueológicos e levantamento planetário, reivindicando novos mundos para uso da ONI sem a aprovação ou sequer conhecimento do UEG. 6 Operações Spartans, o ramo mais novo do UNSC, formado em 2553 após a Guerra Humano-Covenant, é responsável pela supervisão dos Spartans. Diferentemente das outras forças armadas, as Operações Spartans não é oficialmente reconhecida pela lei do UEG, ela é mais reconhecida como uma organização contínua, que carece de reconhecimento legal explícito. Embora a Halsey, da ONI, tenha criado os Spartans, as Operações Spartans respondem diretamente ao Comando Espacial das Nações Unidas, assim evitando a supervisão do Escritório de Inteligência Naval. Este ramo é composto principalmente de Spartans 4, já que a maioria dos SPARTANS 2 e 3 foram mortos na guerra. Sobre a percepção pública, as políticas do UNSC antes da guerra contra o Covenant foram vistas como hostis pelas pessoas, principalmente pelos movimentos rebeldes. O
controle do UNSC sobre o UEG e a Autoridade de Administração Colonial, CAA, e suas políticas militares em grande parte autoritárias ao longo da guerra o fez manchar sua imagem por alegações de fascismo, totalitarismo e opressão feita por insurrecionistas e civis. E o pior é que as pessoas que dizem isso não estão totalmente erradas. Isso porque o UNSC fez uma administração das colônias externas, mundos distantes da Terra com a principal função de coletar e enviar seus recursos naturais para a Terra, e as colônias internas, mundos mais próximos do nosso planeta natal e mais importantes para o governo. A má administração fez com que trabalhadores desses mundos sofressem de fome e pobreza, levando às primeiras rebeliões que mais tarde dariam início à insurreição. Essas rebeliões iniciais na verdade eram motins alimentares violentos. O Comando Espacial das Nações Unidas também dá um limite de onde a liberdade da imprensa pode ir, um limite feito pela Seção 2 da ONU, supostamente para evitar que a humanidade se extinga. O Escritório de Inteligência Naval também se encarrega de tudo sobre descobertas xenoarqueológicas, com todos os cientistas que estudam xenoarqueologia sendo recrutados pela ONU para ficar sob supervisão dela. O nepotismo também é bem presente dentro da organização, algumas vezes até bem visível, com a Academia de Ciências Militares de Corbulo sendo baseada no nepotismo, treinando filhos de militares e funcionários do governo de alta patente como oficiais comissionados. E aqui termina o vídeo. Falta a história do Comando Espacial das Nações Unidas, mas como ela é grande, grande mesmo, vou falar dela na segunda parte desse vídeo, que será o próximo. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, deixem o like, ativem o sininho para receber um aviso a cada vez que tiver vídeo novo, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!